Você sabe o que significa ser mãe solo? Esse livro aqui nos ajuda a conversar sobre isso de uma forma muito sutil e forte. Ele foi escrito e ilustrado pelo Caio Zero e publicado pela Companhia das Letrinhas. Esse livro conta a história de um pequeno que tinha ali um grande desafio. Ele queria solucionar um mistério. Ele dormia na cama em casa e sempre acordava na cama da vizinha. E ele não tinha ideia de como aquilo acontecia, aquela ideia, aquela coisa ali estava deixando ele louco. Ele precisava descobrir como é que é, o que estava acontecendo. Primeiro ele pensou que ele poderia ser sonâmbulo e aí ele andava de um lugar para o outro. Depois ele achou que talvez a cama dele fosse alguma espécie de portal, ou até mesmo que alienígenas entravam na casa dele e levavam ele de um lugar para outro. E aí ele começou a buscar resposta em outros lugares. Ele tentou falar com o próprio cachorro, mas que não levou ele muito a sério. E até fazer ali um boneco e entrar em contato com os alienígenas ele tentou, mas nada deu certo. Até que um dia ele estava tão disposto a descobrir o mistério que ele mal conseguia dormir, o sono dele estava leve e aí ele acordou no meio do caminho, quando algo quentinho e confortável estava levando ele de uma casa para outra. Era sua mãe, que todo dia, de madrugada, antes de sair para o trabalho, deixava ele na casa da vizinha. Eu gostei muito desse livro, porque primeiro que a ilustração é super fofinha, começa com esse mistério ali que quando você está lendo com as crianças já desperta essa curiosidade, né? E aí ele vai brincando, será que é isso, será que é aquilo? E as crianças que estão lendo ali com você podem ir fazendo sugestões, falando se faz sentido, se não faz. E quando ele revela o mistério, que era a mãe dele que levava ele não revela escrito, assim, não foi tão direto quanto eu falei aqui. O livro é muito melhor, obviamente. O mistério é mostrado quase só como ilustração. Mostra a mãe dele carregando ele, ainda à noite, ela chegando no ponto de ônibus com a carinha cansadinha ainda de sono, saindo para o trabalho. Ele é um grande pontapé de uma discussão e de uma reflexão, sabe? Que às vezes para a criança, se não é a realidade dela, não ia chegar. Então o livro traz isso e ele novamente serve para discutir. E se é a realidade, muitas vezes talvez para mostrar para a criança, porque né, no dia a dia isso é transparente para a criança, né? A criança não está ligada disso. E no final do livro tem um abraço quando a mãe chega do trabalho e o filho dá um abraço nela. Que aí você vê o quanto ele, ainda pequenininho, percebeu, sabe, essa dificuldade, percebeu essa... Isso não tá nada escrito no livro, né? É só a cena de um abraço. E aí você infere essas coisas. Mesmo com uma cena muito simples, ele consegue passar um sentimento muito forte. E não adianta eu ficar falando muito aqui sobre o livro, acho que isso é o suficiente, porque assim como eu disse que na revelação do plot ali, o livro foi muito mais feliz do que eu tentando descrever aqui, ele foi muito mais competente, esse sentimento também no livro é outra coisa, sabe? Você tem que consumir, e espero que talvez ele seja, ao menos para o adulto, né, uma reflexão de será quais foram os sacrifícios que a sua mãe, seu pai, seu familiar fez para que você possa estar aí onde hoje você está e ser quem você é.